neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Senhor, Tu és o grande oleiro, e eu vi o barro em Tuas mãos. Faze de mim um lindo vaso, sem defeito, tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas Tu podes me usar. Se o meu vaso está trincado, ele pode até quebrar, mas estando em Tuas mãos, Tu me podes renovar. Estando em Tua forma, serei vaso no além. Quando eu deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de mim as pedrinhas
podes me usar. As obras mostram que a fé já tem tomado controle. Sim. Por exemplo, as obras, os atos de Abraão, de Noé, de Moisés, mostraram que a fé daqueles homens na palavra de Deus, na promessa de Deus, havia tomado controle de suas vidas. O exemplo de Abraão é tomado nas Escrituras por São Paulo a ponto de classificar a todo genuíno crente, todo verdadeiro cristão, de filho de Abraão, descendência de Abraão, aos Gálatas capítulo 3. Isto porque as obras desta gente mostram que a fé já tem tomado controle de suas vidas. Como as obras, os passos, a obediência de Abraão, a sua vida mostrou que a fé na promessa de Deus controlava o seu coração, as suas decisões, os seus passos. Passos decisivos em relação a si próprio, passos decisivos em relação a parentes, deixando toda a sua parentela. Passos decisivos, como no caso da decisão ali com Ló. Ali ele teve que dar um passo decisivo. Mesmo em relação à sua esposa, ele teve que tomar um passo decisivo. E por último, até com a própria promessa de Deus, ele destruiria o seu testemunho. Isto é, mataria o seu próprio filho. Mas todas essas atitudes, todos estes passos, estavam provando que a fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, havia controlado a sua vida. Ó meus ouvintes, ó filhos de Deus, encaremos isto como quem necessita da verdade. Nós precisamos de conhecer a verdade como ela é, porque somente isso nos trará perfeita liberdade. Não confundam liberdade da carne, podendo se vestir, se portar da maneira que bem entende. Não confunda esse direito laodiceiano, que Laodiceia quer dizer direito dos povos. Laodiceia quer dizer mulher. Laodiceia quer dizer que você pode fazer o que quiser. Mas não confunda essa liberdade da carne com a liberdade do espírito, com a liberdade espiritual. Quando nós somos livres espiritualmente falando, nós somos presos carnalmente falando. Nós ficamos presos, retidos, confinados. Isto porque a carne perde a guerra para o espírito. E quando um país perde uma guerra, ele fica escravo daquele que venceu a guerra. A Bíblia diz que aquele que é vencido se torna servo daquele que venceu.
Isto é certo? O homem tem se tornado servo do cigarro, porque ele foi vencido pelo cigarro. O homem tem se tornado servo da mulher, porque ele foi vencido pela mulher. Ele foi vencido pelo sexo. O homem tem se tornado servo do dinheiro, escravo do dinheiro, porque ele foi vencido pelo dinheiro. O homem tem se tornado servo da popularidade, da política, da fama. Por quê? Ele tem se tornado servo, escravo destas coisas. Mas olhando para o homem espiritual, nós vemos um Abraão libertado de todas estas coisas. E estas coisas vindo a ele de uma maneira completamente diferente. O próprio alimento e as riquezas que ele teve chegaram a Abraão de uma maneira totalmente diferente da maneira que elas vieram ao justo Ló. Dois crentes, um obtendo as coisas pelos olhos naturais, fazendo a escolha pelos olhos naturais, e um outro crente fazendo uma escolha oposta, contrária àquela daquele que fazia escolha pelos olhos naturais. Vendo a escolha de Ló, Abraão sabia que era justamente o lado oposto que era o escolhido por Deus para ele. Vendo que o grande sistema de igrejas naturais do século tem escolhido, você logo, como filho de Abraão, entende que é justamente o lado oposto que é o rumo, a direção que Deus tem para você, filho de Abraão. Para você, filha de Abraão, que tem a sua fé como controle de sua vida. E suas obras estão mostrando que a sua fé já tem tomado controle de sua vida. Não é uma fé manufaturada, não é uma fé esquematizada por homens, uma fé emotiva apenas, mas é uma coisa gerada na grande central elétrica de Deus, pelo Espírito Santo se manifestando em sua vida, não porque você é melhor do que ninguém, não porque você é diferente de ninguém. Não. O que faz a diferença é sua fé. O que faz a diferença é Deus. O que faz a diferença nos frutos das árvores é a natureza, é a espécie da semente. O que faz a diferença? Todas são árvores, todas são plantas, todas dependem da mesma terra, todas dependem do mesmo sol, todas dependem da mesma água, da mesma chuva. Todas se florescem, se rejuvenescem, se reverdecem no tempo próprio, com a mesma chuva, com a mesma estação do ano, mas uma dá um fruto e a outra dá outro fruto completamente diferente. Agora Jesus disse em São Mateus capítulo 7, versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, como também todos os profetas, não usaram uma ciência muito difícil para pregar a sua mensagem. Eles usaram a natureza, porquanto a natureza é uma Bíblia aberta. Davi disse, olhando para a natureza, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ora, pelas obras de Deus, você vê quem é Deus. E Jesus clamou para aqueles líderes religiosos, crede pelo menos por causa das obras. Veja o céu, as estrelas, o sol nascendo
se pondo e voltando a nascer, falando de um nascimento, falando de um crescimento, falando de uma vida, falando de um amadurecimento na tarde, no entardecer, falando de um sepultamento, mas falando de uma ressurreição, de um novo alvorecer. Ao nascer do sol, você tem uma mensagem diária que há uma ressurreição. Como há um nascimento, como há um crescimento, como há um amadurecimento, há também uma morte, há também uma ressurreição. Agora, as obras das mãos de Deus estão testificando para os filhos de Deus, está falando no coração de um homem que tinha um coração segundo Deus, está falando a um homem que inspirava as suas poesias, que inspirava os seus salmos, os seus cânticos de vitória, na natureza, na glória de Deus, na manifestação de Deus, nas obras de Deus. Agora você está aqui. Você está num mundo moribundo. Você está num mundo em que as obras de Deus têm sido deturpadas, que as obras de Deus têm sido atacadas, as matas têm sido destruídas pelos tratores da evolução, o ar tem sido poluído, rios que antes tinham águas límpidas, saudáveis, hoje estão exalando mau odor como se fosse uma fossa negra. As obras naturais de Deus têm sido prejudicadas, têm sido destruídas pelos homens. A natureza tem sido sacrificada. Isto é certo, como a Bíblia também tem sido torcida, como crucificaram a Cristo, como furaram o lado de Cristo, traspassaram-no com a lança romana de credos e dogmas, de interpretações humanas. Eles têm traspassado a Bíblia Sagrada, têm torcido a seu bel prazer, mas disse São Pedro, para a sua própria destruição. A evolução destrói a natureza, mas a natureza vingará daqueles que a destruíram. A Bíblia diz que Deus destruirá aqueles que destruíram a terra. Mas é preciso sobreviver, é necessário evoluir. Sim, a Bíblia tem que se cumprir. Como Jesus veio para morrer, também a natureza está morrendo, sacrificada pela humanidade. Jesus foi sacrificado pela humanidade para dar o alimento espiritual. A natureza tem sido sacrificada para dar o alimento material, físico material. Mas fiquem sabendo vocês, que não sabendo dar valor nestas coisas, não sabendo dar valor no sacrifício de Jesus, os homens se perdem aos montões, aos milhões, tendo tudo em suas mãos para serem filhos de Deus e terem tudo sob o controle da fé, vivem sob o controle da dúvida, do intelecto, controle da ciência material, controle da incredulidade, controle dos credos, dos dogmas religiosos. Oh, como isto deveria falar profundo ao coração da igreja, e ela entender que isto é alguém lá no alto clamando, clamando, clamando. Oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, e chorando sobre a cidade, enquanto turistas estão embebidos, imbuídos na beleza de uma arquitetura. Lá está um profeta no alto do monte, chorando por causa das iniquidades, por causa dos adultérios, da prostituição, das mulheres casadas que estão se pervertendo, das moças que estão sendo destruídas, da fumaça, do fumo que está subindo, saindo das narinas de homens evoluídos, educados. Ali em cima está um homem chorando sobre as cidades,
não imbuído, embebedado com suas luzes noturnas, com luminosos acendendo e apagando, estrelas cintilando. Mas lá está o pecado, lá estão os automóveis, lá estão as casas oficializadas nas entradas das cidades, lá estão os motéis e coisas assim, tudo oficializado pelo pecado, pela imundícia. Isso mostra, essas obras estão mostrando o que é que tem o controle da terra no presente momento. As obras dos homens, os atos dos poderes mostram quem está controlando a terra. São João não rodeou a coisa, não rodeou o toco. São João diz que quem está controlando a terra é o diabo. Mas uma coisa é certa, o reino babilônico, Nabucodonosor, controlou a todas as pessoas do seu reino, mas não controlou a Daniel, não controlou o seu espírito, não controlou a Sadraque, nem a Misaque, nem a Abednego. Com pena de fornalhas ardentes, com pena de cova de leões, não puderam controlar seus espíritos. A fé que eles tinham em seus corações controlou as suas vidas dentro daquele reino que quer dizer confusão. O ouro, sim, a mesma coisa você vê em José lá no Egito. Quem foi que controlou José na casa de Potifar? Foi a sua juventude? Foi a sua potência de jovem como homem? Foi aquela mulher adúltera? Bonita naturalmente, cheirando, exalando perfume para conquistar? Não foi aquilo que controlou a José. Caso contrário, ele teria se deitado com ela, dizendo que Deus estava ali abençoando. Vou proteger meus irmãos, vou proteger meus pais, tendo esta mulher aqui dentro me amando como amante minha. Não é assim que eles querem proteger o evangelho hoje? Deitando na mesma cama com ela, com a grande prostituta de Apocalipse 17. Acordem, povo de Deus! Mas José estava controlado por uma fé diferente. Oh, isto nos faz saltar muralhas e ver as coisas por um prisma totalmente diferente. Filhas de Deus, filhos de Deus, enxerguem como Abraão enxergou. Olhem como Moisés olhou na hora que Deus falou com ele na sarça ardente. Olhe como José olhou aquela mulher lá na casa de Potifar. Olhe como Elias olhou a Jezabel. Olhe como João Batista olhou a Herodias. Não se embebedem com a beleza do mundo. Voltem suas costas para o mundo. Voltem para Deus. E deixem então que as obras deste povo, povo zeloso de boas obras, possam mostrar que a fé já tem tomado controle de seus corações, de suas vidas, de seus sentimentos, de seus sentidos e de todos os seus passos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe com esta bênção tremenda da palavra do Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação.
E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão De coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde De coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo De coração, de coração.
oração comprometedora. Nós nos comprometemos com o que pregamos, com aquilo que nós pedimos a Deus, orando, com aquilo que cantamos, com aquilo que nós confessamos ser. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero parecer com Cristo. Seria perguntado ao poeta sacro se isto é possível, parecer com Cristo, ser como Cristo, ser um cristão de coração. É possível? É possível a um homem sujeito às paixões como nós somos ser como Cristo? Amados, o próprio Cristo responde: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. São Mateus capítulo 19, versículo 26. Eu tenho dito e repito com segurança: eu dou conta de ser membro, eu dou conta de preencher os requisitos de qualquer organização religiosa que professa ser cristã. Eu e você também dá conta. Por mais rígida que seja a sua doutrina, você dá conta. Você suporta, você se submete. Mas ser cristão, eu não dou conta. E homem algum tem possibilidade de ser cristão, a menos que o próprio Cristo esteja nele. Porque cristão é aquele que tem o Espírito Santo, não é aquele que tem um dom do Espírito Santo. Não é aquele que fala línguas, não é aquele que profetiza simplesmente e que cura os doentes e que mesmo prega Cristo como Salvador, mas sim aquele que tem o Espírito Santo. O cristão é aquele que é guiado em toda a verdade pelo Espírito de verdade. Cristão é aquele que crê em Cristo, em Jesus, como diz as Escrituras. E como posso eu ser um cristão qualificando a Jesus de segunda pessoa, quando a Bíblia, ele próprio diz que é o primeiro? Ele diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele nunca diz: eu sou o segundo. Então nós temos de crer, se é que somos cristãos, como diz as Escrituras. Ser cristão de coração é impossível aos homens. A mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, revela o propósito tríplice de Deus. O mistério tríplice de Deus é escondido aos homens desde antes da fundação do mundo. E este é um dos segredos que estava ali dentro dos 7 trovões. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. É um mistério tríplice. É mistério, na verdade, mas é um mistério de piedade, porque conforme já temos vos pregado, a trindade de Deus não é 3 pessoas distintas, porque isto seria 3 deuses. Para ser 3 pessoas distintas tem que haver 3 personalidades. E se há 3 personalidades distintas, então são 3 deuses. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia nos apresenta Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não Deus Pai, Deus Filho
Deus e Espírito Santo. Seriam 3 deuses, o que não passa de um paganismo intitulado de cristianismo. Mas guardemos isto, que esse mistério tríplice de Deus começa por aí. Quem tem o Pai tem também o Filho. E quem tem o Filho tem o Espírito Santo. Essa é a trindade de Deus. É o Pai manifestado no Filho e o Filho manifestado no seu corpo, que é a igreja, através do Espírito Santo. A pessoa de Cristo na igreja é o Espírito Santo. Isto é falso? Se você chama isto de falso, você teria que dizer que as Escrituras são falsas. Você teria que dizer que o próprio Jesus é falso, quando ele diz: eu sou o primeiro. Eu sou. Moisés queria saber seu nome, ele disse: eu sou. Depois o próprio Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um. Eu, carne, e o Pai, espírito, somos um. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto. Esse é o mistério do Pai no Filho. Filipe estava interrogando pelo Pai. Jesus falou na primeira pessoa, respondeu na primeira pessoa. Eles param nos pronomes, mas esquecem-se dos verbos. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai. Se isto era assim na terra, é assim também nos céus. Porque Ele é o mesmo nos céus e na terra. E Paulo disse que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Você olha no espelho e vê a sua imagem. Se você quer ver Deus, você tem que ver Cristo. Você tem que ver Jesus. Em pessoa, é claro. Porque eu olho para a natureza e vejo Deus. Ela é uma Bíblia. Deus é infinito. O Pai é Espírito e é infinito, enche os céus e a terra. É um mistério, na verdade. E é muito importante nós conhecermos. Mas ainda não é tudo. Você encontra muitas pessoas unicistas, mas que não têm o segundo mistério, que é esse Pai, esse Filho em suas vidas, a vida vivida. Eu posso pregar esta mensagem e não ter nascido de novo. Por isso Paulo disse que reduzia o seu corpo à servidão, para que depois de pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado. O mais importante agora do mistério está Cristo em nós. E isto é ser cristão de coração. Veja como este hino combina com a mensagem do profeta. Ele prega desta forma: a força máxima de uma corrente é conforme o seu elo mais débil. Você sabe que as virtudes de Cristo no cristão, na pessoa, formam nele a estatura do homem perfeito. E essas virtudes são como elos de uma corrente. Naquela linguagem para a pessoa mais simples entender, são como aquelas argolas de uma corrente. E a corrente pode ser muito forte, ter muitas argolas, ou seja, elos bastante fortes, mas ela nunca será mais forte do que o seu elo mais fraco. Ser cristão é ter as 7 virtudes de Cristo, as 7 naturezas de Cristo, apresentada por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, a partir do versículo 5. Leia o versículo 4. Escapando-se da corrupção que há no mundo,
através das concupiscências. E acrescentando à fé a virtude o conhecimento de Deus, ao conhecimento de Deus, temperança, a temperança, paciência, a paciência, piedade, a piedade, amor fraternal. E logo vem a pedra de coroa. Agora notemos o seguinte, que cada uma destas coisas é um elo, é uma argola da corrente. E essa corrente não pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco. Ela se arrebentaria justamente ali onde está o elo mais fraco. E tudo estaria perdido. Isso é correto. Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Não importa a força que tem os outros. Se um deles é fraco, ali é por onde se romperá. Porque não pode a cadeia ser mais forte que aquele elo fraco. É como se você fizesse uma cadeia muito forte de paredes de concretos, aquelas janelas de barras de ferro muito forte, e pusesse uma portinhola ali, uma porta, umas pequenas, umas finas e frágeis tábuas de pinho. Faz aquela coisa tão forte, mas deixa uma porta tão fraca. O que adiantaria? Agora, se você diz, eu tenho fé, virtude, ciência e paciência, porém não tem temperança, ainda não é o cristão de coração. Não. Então ali é onde se romperá. E o mundo está tão escuro que quando você encontra uma pessoa que tem uma dessas virtudes, você acha que ali está um verdadeiro santo. O mundo está tão escuro que um palito de fósforo parece ser um grande farol. É, sim. Prestemos atenção nisso. Não podemos ter paciência sem ter temperança. Assim sendo, quando você rende seu ser, a sua pessoa, a sua vida integralmente, olha o cristão de coração. O Espírito Santo flui através de seu ser nestas virtudes. Então você é um tabernáculo vivente. Então é Deus andando em dois pés. Agora sim, o que é impossível para os homens está acontecendo em você. Aquele é um homem cheio de virtude, aquela é uma mulher cheia de virtude, de ciência porque crê na palavra, temperança, paciência, piedade e tem amor fraternal, está cheio do amor do Espírito Santo e que é uma imagem que os incrédulos podem admirar e da qual podem dizer, ali está um cristão, ali está uma pessoa que sabe o que diz. Um selo pode ser visto dos dois lados, já que você vá ou venha. Um cristão tem que ser visto pelos dois lados, é por dentro e por fora. Cristão por dentro? Muito bem, mas não há cristão por dentro que não se revele por fora. Por isso você pode encontrar santificação externa, só do corpo, só de vestes, e não encontrar santificação interna, a vida vivida. Mas você nunca pode encontrar uma santificação interna, um novo nascimento verdadeiro no íntimo da pessoa, sem que haja externa. Você pode encontrar pessoas vestidas e apresentadas religiosamente, com espírito religioso, com faraísmo lá no inferno, mas você nunca encontrará estas pessoas sem santidade, sem santificação externa nos céus. Ah, meus irmãos, quando um homem ou uma mulher possui estas coisas, então ali tem que descer a pedra de coroa e sela o reino de Deus naquele terreno. E ali se torna uma propriedade de Deus, a ponto
tal que Satanás não pode manter a sua mão imunda naquela propriedade. Ainda que ele tente invadi-la, mas ele recebe um choque como que de 10.000 volts. Ele não pode levar aquela pessoa a pique. Me faz lembrar do profeta desta era, quando a sua mulher estava morta ali no necrotério, sua filhinha morrendo de meningite aguda, seu pai já morto ali, e Satanás começou a trabalhar e a lançar na sua mente: onde está o seu Deus? Onde está o Deus que você prega? Quantas pessoas você tem curado de câncer? Quantas pessoas você tem ressuscitado? Quantas pessoas você fez isso, fez aquilo, e agora esse Deus te deixa abandonado desta forma? De repente, uma estaca surgiu lá de dentro e disse: vai-te, Satanás. Deus deu, Deus tomou. Vai-te, Satanás. Deus deu, Deus tomou. Ali estava Cristo, levantando-se como um soldado, um guarda, um vigia. Dentro, o âmago, a alma, o espírito estava ali dentro. Esse é o ser cristão. Não se escandaliza com a morte, não se escandaliza da maneira que morreu, não se escandaliza como morreu. Caso contrário, escandalizaríamos em primeiro lugar com a morte da cruz, porque ela é escândalo para os que perecem, mas para nós, segundo a linguagem de São Paulo, ela é o poder de Deus para nós que somos salvos. A mensagem é a salvação, a mensagem é o Espírito Santo, a mensagem dos 7 trovões é a pedra de coroa, é o próprio Cristo introduzido em sua vida, te fazendo um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, vencendo a Satanás em todas as suas astúcias e explorações das circunstâncias, dos momentos que você vive, que você sofre, das fases difíceis. Ele começa a atacar, ele propõe um caminho bom para ali, ele faz uma ajuda daqui, outra dacolá. Então o cristão logo se lembra: um dia o meu Cristo esteve no monte da tentação, sofrendo fome, e Satanás chegou ali também para tentá-lo, abrindo a porta para ele, oferecendo-lhe o reino todo deste mundo. Mas o meu Cristo rejeitou aquela oferta de Satanás, e é o mesmo Cristo que está em mim. Vai-te, Satanás, vai-te pelo poder dos 7 trovões, vai pelo poder da palavra de Deus. Você não sabe o que significa isto, 7 trovões? Talvez você possa pensar que é uma invenção minha, mas se você ler Apocalipse capítulo 10, você vai ver que aquilo não foi permitido ser escrito, mas que nos dias do 7º anjo, o mistério seria revelado. Ó Pai bendito, ser como Cristo é o próprio dos filhos do Senhor. Portanto, sela esta mensagem no coração e na vida de cada um dos teus filhos. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br.
Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Cristo, meu mestre, eis meu querer, tua vontade sempre faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, meu mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Faltas vencer, faze-me rijo para lutar para a vitória sempre.